Olá, boa noite. O programa Ação Nacional de hoje quer ajudar você a planejar a sua aposentadoria. Se o assunto pode parecer ainda um pouco distante para você de casa, saiba que o planejamento pode sim começar bem mais cedo na sua vida. Então aproveite o programa de hoje também para tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Quem participa com a gente é o Sérgio Silva Júnior, que é professor da Escola Nacional de Seguros, e também o Eduardo Peron, que é especialista em Direito Tributário. Eduardo, Sérgio, sejam bem-vindos ao Ação Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, mano. E olha, você de casa que participar, que mandar sua dúvida, que mandar seu comentário, você vai estar participando de um sorteio muito especial no final do nosso programa de hoje, que preparou um kit para você de casa. Então, mandando e-mail para açãonacional@rs21.com.br ou, se você preferir, ligar para 19 3871 9620 e tirar toda a sua dúvida sobre aposentadoria, previdência privada, você participa do sorteio. O nosso kit de hoje tem um CD da banda Anjos de Resgate, um livro de oração, um mês em oração pela família, sendo que nós estamos na Semana da Família, você recebe então de presente o livro, e também no kit um livro sobre a cura que vem dos chás. Então não perca tempo, participe e você, quem sabe, pode ser presenteado no final do programa. Agora o seguinte, é sempre tempo de pensar em aposentadoria? Com certeza. Com certeza, é sempre tempo de planejar a aposentadoria. Sérgio, que trabalha com previdência privada, nem se fale, né? Às vezes a gente acha que isso é projeto para fim da vida. Nem sempre, né? Exatamente, nem sempre. O que a gente sempre vê as pessoas pensando no plano de previdência privado já na fase adulta, né? Mas os jovens e inclusive as crianças também podem iniciar seu plano de previdência. Olha, durante o programa de hoje nós vamos explicar tudo então. Você que tem filhos, você que tem conhecidos que se interessam por esse tema, se você acha que já não dá mais tempo de pensar numa aposentadoria, participa com a gente, tá? E muito se fala também, né, de aposentadoria, mas a verdade é que as pessoas em casa, quando a gente toca nesse assunto, ficam chateadas porque teve defasagem no valor, não está satisfeito com o valor que conseguiu a aposentadoria. E nós fomos às ruas para saber, então, o que as pessoas estão achando da aposentadoria delas. Os aposentados estão passando miséria, né? Estão passando miséria. Os aumentos que tem são aumentos defasados, que no fim o cidadão vai ficar como salário mínimo. O aposentado que aposentou um pouquinho mais com 3 salários mínimos, vai chegar a 1 salário mínimo por causa disso. A instituição federal não atende à necessidade do aposentado, infelizmente. Na atual conjuntura econômica, não tem condições do aposentado de estar vivendo com o mínimo salário que ele recebe de aposentadoria depois de ter deixado quase que a vida dele no trabalho. Porque o Brasil, aqui, se falar que os caras aposentam bem, é mentira. Aqui, no Brasil, ninguém aposenta bem. Só mesmo os políticos. Eles aposentam bem. Aposentadoria pelo INSS não é muita vantagem, porque você obrigatoriamente tem que continuar trabalhando em algum ramo para se manter. Mas eu fico imaginando, por exemplo, eu sempre contribuí com 10 salários. Cheguei a contribuir alguns anos por 20 salários e aposentei com 7 salários. Hoje eu estou recebendo 3,5. Então é uma defasagem muito grande que o próprio sistema força o aposentado a procurar outra atividade. Não dá para viver, de modo nenhum, né? É que a gente é da congregação, então tem ajuda de lá. E a gente ainda trabalha, né? Não faço trabalhos pesados, mas faço trabalhos manuais, né? Então vou ajudando com isso, mas não dá para sobreviver. Se for um casal, por exemplo, que não pode trabalhar os dois, não dá para viver. Não tem condição, né? Péssima. A minha já defasou 50%. A gente poderia ter muito mais coisa do que a gente tem hoje, se tivesse uma aposentadoria decente, né? Eu paguei sempre 10 salários mínimos. Eu recebo 3, foi caindo, todo ano cai. De 10 foi até hoje é 3. E não só eu, todos os aposentados são iguais. Quer dizer, todos eles estão sendo prejudicados por causa disso. Por qual motivo eu não sei. Sei que eu estou recebendo menos. Olha, nós vamos tentar pelo menos entender isso durante a Ação Nacional de hoje. Por que essa defasagem, Eduardo, que tantas pessoas com ocupações diferentes, como a gente pôde acompanhar, e cada uma delas com uma reclamação quase comum, que é essa defasagem no valor. Eu contribuí com tanto, mas recebo bem menos. Olha, Karina, essa é uma sensação que realmente todos os aposentados têm, que de fato, com o passar do tempo, o valor do benefício vem caindo.
Entretanto, na verdade, ocorre um outro fator que acaba dando essa falsa impressão. Na realidade, o valor do salário mínimo vem subindo, acima da inflação. E os benefícios do INSS são reajustados pelos índices inflacionários. Então, com essa política de aumento real do salário mínimo, a tendência é que ele vá ganhando o mesmo valor em cima dos valores, em número de salários mínimos, em cima do valor dos benefícios. Então, a quantidade de salários mínimos não é mais parâmetro para a gente avaliar o valor atual do nosso benefício. E sim ter certeza que eles têm realmente sido mantidos, né, o poder aquisitivo, de acordo com a inflação medida anualmente. Isso tem ocorrido e até agora não se verificou nenhum engano quanto a isso. E o salário mínimo subindo mais do que a inflação. Então, a tendência é que ele vai realmente alcançando aquele cidadão que ganhou 10, ele vai ganhar um pouquinho menos, e o que ganhou 2 salários mínimos, brevemente vai começar a ganhar um salário mínimo, por conta desse aumento acima da inflação do salário mínimo. Sérgio, será que é isso que faz muita gente procurar previdência privada? Você escuta muito isso quando as pessoas te procuram? Sim. O que acontece, Karina, em relação aos planos de previdência privada, quando a gente compara com o plano de previdência social, é que quando alguém faz um plano de previdência privada, de alguma forma, a companhia de seguros que ele escolheu para fazer vai abrir, digamos, uma conta para ele, né? E todo o dinheiro que ele fizer de depósito mensalmente, ou aqueles depósitos que são esporádicos, né, que nós chamamos de aportes, esse dinheiro vai sempre exclusivamente para a conta dele. Então, se, por exemplo, se eu tenho um plano de previdência privada, assim como você também tem, né? Não adianta eu chegar na época, pedir para que a companhia melhore o valor do meu salário de aposentadoria, vamos dizer assim, porque o seu é maior que o meu. Se você contribuiu mais, o seu salário de aposentadoria vai ser maior do que o meu, né? Então, é assim, nos planos de previdência privada, cada real que você guarda, ele é exclusivamente para você. É lógico que a companhia de seguros vai para o mercado financeiro com o dinheiro de todas aquelas pessoas para conseguir um valor melhor, né? Mas ele é distribuído individualmente para cada um dos participantes. E quando dispara a aposentadoria, né, é aquele valor que ele tem, e aí vai depender do plano de opção, né? A opção que ele fez sobre o benefício, né, sobre a renda que ele vai ter lá na frente. Mas, de qualquer forma, individualmente, o plano de previdência privada tem a ver com o valor que você deposita e o tempo da sua contribuição. Eduardo, tem gente que contribui por muito tempo ao longo da vida, só que depois, por um motivo ou outro, para de contribuir. Essa pessoa pode regularizar a situação dela para conseguir a aposentadoria ou não tem mais jeito, perdeu, ou depende da quantidade de tempo que isso fica parado? Olha, existem algumas situações em que ele pode recolher determinadas contribuições em atraso, desde que ele tenha sido devedor dessas contribuições. É o caso do autônomo, do empresário, né, que ele tenha a responsabilidade de recolher essas contribuições e por algum momento, alguma dificuldade ele deixou de recolher, ele pode voltar e pagar o que ficou pendente. Agora, se o segurado ele se desfiliou, ele era empregado, trabalhava em uma empresa e ficou desempregado e não optou por recolher essas contribuições no momento próprio, ou seja, após esse desligamento, infelizmente ele não pode retornar e pagar desde aquela data. No caso de desemprego, não. Se eu sou autônoma, eu posso. Se eu tenho meu próprio negócio, eu posso. Se ficou sem pagar, é devedor e pode recolher. Agora, quem ficou desempregado pode passar a recolher a partir do momento que ele tiver as condições daí para frente. Mas o que você indica, então, é numa situação de desemprego, eu tenho que continuar pagando, então, a minha contribuição. É recomendável, né, preencher um carnezinho como contribuinte desempregado, é facultativo, né? Ele pode preencher com o número do PIS, não precisa ir ao INSS se inscrever para contribuir nessa modalidade, e ele faz o recolhimento que ele achar pertinente. Eu indico sempre manter uma homogeneidade. Se ele puder manter um valor próximo ao que ele recebia na ativa, é o ideal para que não interfira muito negativamente no cálculo da aposentadoria no futuro.
super indicado ao segurado que perdeu o emprego realmente utilizar essa modalidade de recolhimento. Mas é complicado às vezes, né? Eu não sei se tem alguma ação do governo, que nem acontece com o seguro-desemprego, no caso da contribuição com o INSS. Existe algum apoio nesse sentido ou não? É por conta de quem ficou sem emprego mesmo? Sim, é por conta de quem ficou sem emprego e a gente pode ali imaginar que ele utiliza uma parte da rescisão, se possível, né? Nem sempre é possível, para isso que no futuro vai render bons frutos, né? Ele pode abreviar o tempo de se aposentar e é a hora que ele mais precisa, né? Então, eu acho que é uma opção interessante. Eu sei que nem sempre é possível. Eu sei que existem situações que realmente não há como fazer isso, mas se puder, vale o sacrifício. Tem que colocar lá na lista número 1 de prioridade. É uma das coisas, sim, com certeza. Agora, Sérgio, quando a gente fala de previdência privada, tem gente que acha que isso é para quem guardou muito dinheiro, ou porque está numa situação financeira mais confortável, tem uma sobrinha, vai investir nisso, ou para quem tem um salário alto. É sempre assim ou não? Quem tem um salário menor também pode ter sua previdência privada, pode querer fazer um planejamento melhor para, de repente, não ficar numa situação como essa. É exatamente isso. As pessoas, independente da classe social ou da renda, ela pode ter um plano de previdência privada, né? E quanto mais cedo a pessoa fizer a opção pelo plano de previdência privado, ou seja, é o maior tempo de contribuição, né, que ele vai ter, o valor da contribuição acaba sendo menor, não é? Então, se nós pegarmos, eu até trouxe alguns números, né, para te mostrar, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa com 20 anos e que se for se aposentar aos 60 anos num plano de previdência privada. Então, se ela fizer uma contribuição de R$ 150 por mês, então, uma pessoa com 20 anos para se aposentar aos 60, uma contribuição de R$ 150 por mês, ele vai ter uma renda aproximada aos 60 anos, né, de aproximadamente de R$ 3.880, né? Lembrando que os cálculos que a gente faz é com base na economia de hoje, tá certo? Estimando uma rentabilidade de acordo com a inflação e com os dados da economia atual, certo? Então, lógico, se tiver uma mudança muito importante na economia, esses números podem não se confirmarem lá na frente, né? E é para isso que serve, né? É o papel, por exemplo, do corretor de seguros, né? Ele serve para acompanhar a evolução desse dinheiro, a evolução do fundo de reserva que essa pessoa está formando. E avaliar aquilo que a pessoa pode oferecer no momento, né? Isso, exatamente. Sérgio, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta a fazer essas simulações, porque pode ser importante para quem está em casa ter uma ideia de quanto pode contribuir e quando começar. E no próximo bloco também você vai acompanhar a história dos aposentados que continuam trabalhando, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.